boa noite. Estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. O São Paulo teve uma jornada heróica. Criou problemas para ele, mas resolveu os problemas. Conseguiu empatar com o Palmeiras com 9 homens. Um momento muito legal do São Paulo, que tem vivido poucos momentos bacanas, mas esse talvez tenha sido o melhor momento do ano. O Palmeiras não conseguiu vencer, mas mexe muito pouco na briga pelo título. O Internacional ganhou, mas ainda assim o Palmeiras tem 8 pontos de vantagem, faltando muito pouco tempo para o campeonato acabar. Estamos na 32ª rodada, ou seja, faltam 6 rodadas e o Palmeiras tem 8 pontos de vantagem. Confusão do jogo Corinthians e Goiás, não saiu o jogo, e muita briga nos estádios lá do Nordeste, primeira divisão, segunda divisão, muita coisa que não foi legal nesse domingo. Nós vamos discutir tudo isso já já e claro, né? O grande tema, a final de quarta-feira entre Flamengo e Corinthians. Um rápido intervalo, a gente volta já. Já vai colocando lá, hashtag Mesa Redonda, o Mesa Redonda está no ar. Vamos lá. Ok, amigos, de volta com o Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Michele Janela. Prado, boa noite aos nossos telespectadores do Mesa Redonda Futebol Debate. Hoje tem um monte de presentão que o Primo Ribeiro separou para vocês. Olha só, para você que participar, colocando no Twitter, hashtag Mesa Redonda, a gente vai se comunicar e você pode levar para casa. Bola do Campeonato Brasileiro da Série B, que é um presente da loja Gol de Placa, nossa parceira lá de Santo André, em parceria com a Topper, com o livro de Ouro das Copas, de Lício Veloso Ribas. Esse livro aí é especial, conta tudo sobre as Copas do Mundo. Segundo presente da noite, luva profissional, também um presente da loja Gol de Placa de Santo André, em parceria com a Poker. Essa luva aí é a luva que os goleiros usam, tá? É a luva da Poker. E o terceiro presente, o nosso convidado trouxe para nós aqui do Mesa Redonda, é uma camisa do Basílio, junto com boné, junto com copo, especial aí de 77. Então, essa é para você, corintiano, ficar no estilo. O Basílio trouxe pra gente. Legal, conforme já foi dito, é claro que eu respeito o pessoal mais jovem, a maioria da população é jovem, a maioria não viu 77, só ouviu falar. Mas quem viu, quem viveu sabe. Nosso convidado de hoje é o autor do gol mais importante da história do Corinthians. O nosso convidado de hoje do Mesa Redonda, meus amigos, é sem dúvida alguma um dos jogadores mais importantes e icônicos da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Revelado pela Portuguesa, o querido José Roberto Basílio, popular Basílio, é super conhecido por ser o autor desse gol aí, ó, contra a Ponte Preta, na grande final do Paulistão de 77, gol que tirou o Corinthians de uma fila de quase 23 aninhos, sem nenhum título importante. Hoje aqui no Mesa, o Pé de Anjo, como era chamado o Basílio, vai ajudar demais o nosso time de comentaristas a fazer mais um Mesa Redonda histórico, eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo, Basílio! Grande Basílio! E a gente já teve a honra de tê-lo como colega de bancada aqui. É muito bom te receber aqui, Basílio. Boa noite. É isso, Flávio. Boa noite a todos que estão nos vendo aqui, a nossa bancada maravilhosa aqui, ao qual todos os domingos eu fico assistindo em casa também. Obrigado por essa recepção. É o mínimo que você merece, é o mínimo que você merece. Boa noite, Celso Cardoso, boa noite, Paulo Sérgio, boa noite, Chico Lang, boa noite, Miller, boa noite, Michele, já falei, boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. Ficou satisfeito com o que viu na tarde de hoje, mestre Alberto Helena? Boa noite. Boa noite. Não fiquei satisfeito não, pelo futebol jogado, mas o empenho dos jogadores, né? Eu achei que o Palmeiras estava mais nervoso que o São Paulo estava mais empenhado, dedicado a evitar o tropeço, mas como o futebol foi fraquinho, né? Bom, vamos conferir então, discutir até alguns lances polêmicos, etc. Bola rolando para um Palmeiras e São Paulo de 0-0, mas com muita história para contar. Vamos ver. Choque rei no Allianz Parque, lotadinho da Silva. Palmeiras na contagem regressiva para o título do Brasileirão. São Paulo fazendo as contas para uma possível pré-Libertadores. A primeira chance do clássico foi do tricolor, Reinaldo. A segunda também do visitante, Luciano. Até que o Scarpa resolveu acordar.
Miranda testou errado. Marcos Rocha pegou de prima e faltou o pezinho do Merentiel empurrar para dentro. Danilo no rebote só recuou para o goleiro. E na sequência se estranhou com o tal do Ferrarese que revidou e acabou tomando vermelho. Chuveiro bem antes do intervalo. Com um a mais em campo, o Verdão partiu para cima com tudo. Parou no Felipe Alves, que voltou a salvar a pátria no início do segundo tempo. O estádio veio abaixo quando o Hendrick entrou no lugar do Merentiel. Festa maior ainda fez a torcida alviverde quando o VAR viu Caleri colocar a mão na bola dentro da área. Pênalti. E ficou em silêncio assim que o Felipe Alves fez o mesmo na pancada do Scarpa. Na do Gomes, quem salvou foi o travessão. No contragolpe, Caleri disparou contra o Everton. No finzinho, Hendrick, na velocidade, ia para o abraço tão sonhado. Beraldo passou-lhe o rodo. Mais um do tricolor expulso. E a partida terminou em empate, sem gols. Eu acho que quando tem um jogador a mais, automaticamente o time adversário procura se defender mais, procura enrolar mais o tempo, procura tentar tirar um pouco da sua concentração, cai muito mais vezes no campo, isso começa a trazer mais ansiedade, mais o tempo começa a passar e a gente quer ganhar o jogo e quando a bola demora a entrar, torna o jogo, acaba sendo um jogo muito mais difícil, mas acho que o Palmeiras lutou o jogo inteiro para vencer, tentou, o Felipe Alves foi o melhor em campo, fez grande defesa. Infelizmente tem dia que a bola não quer entrar, tem dia que parece que a gente vai jogar muito tempo aí e parece que não vai fazer gol, e isso faz parte também. Que às vezes não sabe posicionar ou direcionar uma certa crítica vinda do goleiro. Eles acabam colocando ele no final da fila e aí quem acaba pagando o preço somos nós goleiros, né? Mas assim, eu respeito a opinião de todos, mas eu acredito que não é dessa forma que a gente tem que avaliar os goleiros, muito pelo contrário. É uma posição muito difícil, onde a gente trabalha bastante, se dedica muito, e hoje o São Paulo está muito bem servido de goleiro, e a gente que vem jogar, eu tenho certeza que vai dar conta do recado. Miller, você que foi genial tanto no São Paulo como no Palmeiras. Eu tenho certeza que você concorda com o mestre que o nível do jogo não foi espetacular. Mas gostou, principalmente, da garra do São Paulo? Boa noite, Miller. Boa noite, Flavito. Sem dúvida nenhuma, né? O clássico teve essas duas vertentes, né? O Palmeiras jogando em casa, né? Indo para cima do adversário e tentando a todo custo fazer o gol, né? É bem verdade que as melhores chances foi do Palmeiras, né? Até porque depois com 1 a menos, 2 a menos, né? O São Paulo, o Palmeiras foi para cima e o São Paulo, dentro da sua limitação, tentou se defender ao máximo, né? Acredito que não tinha muita coisa para o São Paulo fazer, com um jogador a menos, depois 2, né? Então acho que o clássico agora, eu estou falando em termos de chance de gol. O Palmeiras teve mais, até porque tem mais qualidade, né? Mas, de qualquer maneira, o jogo foi fraco tecnicamente, o jogo foi ruim, não gostei principalmente do Palmeiras, na dinâmica de jogo. O Palmeiras não teve competência para envolver o São Paulo e fazer pelo menos um gol, né? É bem verdade que perdeu um pênalti mal batido pelo Scarpa, mas de qualquer maneira, num contexto geral, o Palmeiras jogou mal, não gostei. Bom, o São Paulo fez o que pôde, mas o clássico foi um clássico ruim. E aí, Basílio, o São Paulo pelo menos garra mostrou, né? E o Palmeiras teve mais dificuldades do que pelo menos eu imaginava. O São Paulo deu uma demonstração que jogou de igual com o Palmeiras. Agora, o Palmeiras, a gente sabe, né, do potencial do time deles. Eu gostaria até de falar, não sei se sou eu que estou analisando muito profundo, né? Eu acho que o time do Palmeiras está desgastado. Esse número de jogos que os jogadores estão fazendo,
A gente nota que alguns jogadores, no segundo tempo, começam a cair um pouquinho de produção. Mas agora, o São Paulo, eu achei o São Paulo muito concentrado, muito aplicado, determinado dentro de campo. As dificuldades que o Palmeiras encontrou é justamente pelo foco, pela concentração que o time de São Paulo fez dentro de campo. E por isso que, de repente, a gente nota, né, que nem o Everton acaba de dizer, pô, tá com 2 a mais, as dificuldades aumentam. Pô, não aumenta não. Eu acho que tem que se facilitar, mas para isso você tem que saber como conduzir o adversário para você tentar fazer o gol. Porque você teve várias chances e acabou não fazendo. Paulo Sérgio, para muita gente, se o São Paulo jogasse assim lá em Córdoba, teria vindo com o título. É isso? Que hoje realmente não tem o que falar do São Paulo, né? A não ser os vacilos individuais e tal. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Eu, ao contrário do Miller, eu gostei do jogo. Foi um jogo no primeiro tempo onde o São Paulo conseguiu ainda chegar no campo adversário. Teve a chance ali, uma jogada do Igor Vinícius muito boa, com a finalização do Reinaldo. Depois o Luciano teve uma chance ali. Lógico que conversando com alguns amigos antes do jogo, eles achavam que o São Paulo ia perder. Exato. São Paulino achava que o São Paulo ia perder. E muito pelo contrário. Vimos um jogo ali, as equipes dando espaço para jogar. Então achei que foi um jogo muito bom. É lógico que depois, com 2 jogadores a menos, dificulta muito mais. E o São Paulo conseguiu ainda segurar. E sem dúvida nenhuma, como você mesmo frisou, se tivesse jogado assim lá em Córdoba, com certeza não faria aquele vexame que nós vimos que aconteceu lá. Agora, esse 1 ponto para a equipe do São Paulo é muito importante. É a história do não ter um dia após o outro, né? Lembra quando o Palmeiras teve 2 a menos e o Abel falou pro Cuca, tal, tem que ver como é que joga com 2 a menos e tal. Ele não conseguiu mostrar, não. E aí, Celso, boa noite. Boa noite. Flávio, mas também daí a dizer, jogar com 2 a mais dificulta, pelo amor de Deus. Eu nunca ouvi falar nada. Não fala nada. A dificuldade é a mesma. Não, é muito mais fácil. Senão... Vamos partir do pressuposto que ele estava assim, tem 2 linhas de 4 bem definidas. Mas sempre teve 2 linhas de 4. Quando não, 5, 4 ou 5, 3, né? O Rogério tá com 3 zagueiros. E aí o Igor Vinícius e o Reinaldo completavam a linha de 5 defensiva. Quando ele perdeu um zagueiro, passou a ser uma linha de 4. Que mané dificuldade é essa? Sabe? Tem que jogar bola. E o Palmeiras ficou devendo nesse quesito. E outra coisa também, pênalti do Palmeiras contra o São Paulo. Não tem jeito de entrar na Copa do Brasil. Foi a mesma coisa. Rafael Veiga perdeu pênalti. A decisão por pênalti, o Palmeiras perdeu e hoje foi o Scarpa que fazia um bom jogo. Mérito do Felipe Alves, que para mim foi o melhor em campo. Indiscutivelmente. O Igor Vinícius jogou muito bem também. O São Paulo, inclusive... O Luizão jogou bem, né? Luizão jogou muito bem. Palmeiras, apesar de... O Beraldo entrou bem também. Luizão jogou muito bem. O Palmeiras muito finalizou 18 vezes. Mas se você pegar as chances mais claras do jogo, que me surpreendeu, foram do São Paulo. A do Reinaldo, aos 6 minutos. Logo no início do jogo. E depois o Luciano. Foram chances claras que o São Paulo teve para fazer 1-0. De repente até 2-0, se tivesse com o pé um pouco mais calibrado. Então, o São Paulo surpreendeu e depois foi heróico, né? Foi heróico porque se defendeu como pôde e conseguiu... Esse pontinho que o São Paulo conseguiu não é nem do ponto de vista da tabela de classificação, mas do ponto de vista de anímico, moral. Ainda faltam, 6 jogos para o São Paulo. Então, de repente, percebe... São Paulo falta um a mais, né? São Paulo tem um jogo a mais. De sonhar com essa vaga na Libertadores. Acho que esse é o legado de São Paulo nesse empate. Justiça seja feita na sexta-feira. Você, Chico Lang, falava que via o jogo mais complicado do que eu, por exemplo. Eu achava que o Palmeiras ia passar facilmente, mas você alertou mesmo. É verdade, Flávio. É o seguinte, por que eu fiz isso? Porque o Rogério Ceni pegou o jeito de neutralizar as táticas do Abel. Ele pegou o jeito. Pode jogar São Paulo e Palmeiras mais 4 horas que ia dar 0-0. Podia expulsar até mais um do São Paulo e o Palmeiras não ganhava. Porque o Rogério Ceni pegou o jeito. Ele já sabe como neutralizar o time adversário. Então, é verdade que você vê que na etapa final entrou esse tal de Beraldo no lugar do Miranda
E o Luizão e o Beraldo, que foram a dupla da Copinha, de área da Copinha, neutralizaram. Aí o Hendrick que veio deu um abraço nele, tudo amigo, né? Virou sub-20. Né? Virou sub-20. E o Beraldo não pensou duas vezes na hora que o Hendrick passou por ele. Foi certinho. Porque ele sabia que o Hendrick ia parar dentro do gol. Então o que aconteceu? Calma, meu filho, vou para o português. E fazia gols no Corinthians. Então, pegaram ele garotinho ainda, né? E colocaram no Corinthians. E o sucesso veio aí. Não precisa falar mais nada. Foi o gol de 77, o gol, como você falou, o gol mais importante da história do Corinthians. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o São Paulo, do Rogério Ceni, é um time diferente. É um time que, contra alguns adversários, se sai bem. Porque quando os jogadores cumprem o que o Rogério pede, esse que é o problema. O Rogério vive gritando, não bota a bola longa. Por quê? Porque o São Paulo não tem velocidade, não tem atacante de velocidade. Então não adianta você jogar bola longa. Então, toca a bola para chegar no gol. Quando isso acontece, olha que jogada linda que o Igor Vinícius fez, que acabou passando para o Reinaldo, e o Reinaldo perdeu. Ele deu até o drible do Zidane e depois deu passe. Se ali sai o gol de São Paulo, acabou o jogo. Acabou o jogo, era a vitória do São Paulo com 2 a menos. E olha que passe. O drible do Zidane não é um pouco exagerado, não? Não, mas ele deu o drible do Zidane. Aquele que ele rodopia em cima da bola. Ele não falou que ele é o Zidane. Eu não falei que ele é o Zidane. Ele deu o drible. Né, Gico? Ele deu o drible. Você também pode ficar desmerecendo a jogada do Não estou desmerecendo nada, que eu me assustei um pouquinho com o Você já está comparando. Eu não estou comparando, estou dizendo que ele deu o Zidane. Se você falar assim, o cara deu um drible elástico, eu vou lembrar do Rivelino. Se você falar, o japonês lá, o Sérgio Chico, que era do Corinthians, que criou. Então, por incrível que pareça, o Rivelino sempre fala, eu fui o que aperfeiçoei, e é verdade. Mas quem criou foi um japonesinho lá, o Sérgio Chico. Sérgio Chico. Chico, né? Chico. Agora, você falar para mim, o cara deu 2 chapéus antes de fazer o gol, vou lembrar do Pelé. Essas coisas você associa. Agora, e do corte, Chico? Você não lembra daquele cara que dava corte para Chu? Lembro. Lembro. O homem faca? Nossa Senhora. E fazia gols maravilhosos. É isso mesmo. O nosso grande milho. Mestre Alberto Helena, o Basílio levantou uma situação aqui. Você está sentindo o Palmeiras desgastado fisicamente? Esse lado psicológico de estar se aproximando da conquista do título? Tem alguma coisa a ver com a atuação do Palmeiras hoje, do São Paulo, entender, mestre? Eu acho que, sem dúvida, o Palmeiras está naquela posição difícil ele fica lá na cabeça, lá no inconsciente dele, o São Paulo do Diniz, o Palmeiras do nosso querido Muricy e tal, estava lá na frente e, de repente, foi atropelado. E também por cansaço. Aliás, por falar no Basílio, eu queria mandar um forte abraço no meu querido Basílio, e ao mesmo tempo em que ele me faz lembrar um detalhe muito relacionado com esse jogo. O que faltou principalmente nesse jogo, tanto por parte do São Paulo quanto por parte do Palmeiras, foi um meio armador. Aquele cara que pensa no meio de campo, arquiteta o jogo. E o Basílio é um fenômeno curioso, ele foi no futebol, quando ainda na Portuguesa ele era centroavante, né? O fazedor de gol e tal, e depois ele foi voltando, se transformou num meio armador, que num desses anos, que eu não me lembro mais qual, ele foi considerado o meio armador do campeonato. Um campeonato que tinha Gerson, que tinha Ademir da Guia, que tinha Rivelino, só, né? Para não falar mais nada. Então, eu acho que é isso. Falta no futebol brasileiro um jogador desse tipo, são raros, você tem aí 1 ou 2 no máximo, o Renato Augusto, o nosso querido uruguaio lá do Flamengo, o Arrascaeta, e vamos parando por aí, né? Então, eu sugiro que o meu querido Basílio faça um bom regime, meta uma chuteira e volta a campo. O problema não é o peso, é o joelho. Ô, Flavito, Fala, Flavito, quando um time ele começa a ter um esquema que ele próprio se limita e não consegue superar o adversário com 1 ou 2 jogadores a mais, aí eu tenho que criticar. É o caso do Palmeiras, com tanta qualidade,
Mas é bem verdade que o Abel tira o Edu, ele perde a criatividade aberta. Porque se você tem um jogador a mais, não, Basílio, você abre para depois fechar. Isso é simples, até porque o Palmeiras não tem um jogador de 1-2 pelo meio. Ele tem exaustivamente a bola cruzada, que é um potencial e tem que ser explorado, mas a jogada individual do Rony, que fez falta, e do Dudu, que estava até então bem no jogo, ele tira o Dudu, ele mata o ataque do Palmeiras. Coloca o Breno Lopes. O Breno Lopes é para correr para cima e para baixo. O Dudu não corre para cima e para baixo. O Dudu pensa, o Dudu cria. Então, quando ele faz isso, ele limita o seu ataque, limita o seu time, e aí vira aquela pelada, porque o time do São Paulo está com 2 jogadores a menos. E aí, como é que eu vou ver beleza num jogo desse? Vamos dar uma olhadinha nos lances dessa partida, tirar algumas dúvidas aqui. Primeiro lance, eu acho que não tem nem dúvida, mas vamos discutir um pouquinho mais. O Ferrarese comete um ato totalmente fora do padrão. Talvez vocês que jogaram possam me explicar. O que leva o jogador a fazer isso? Achar que ninguém vai estar vendo, Paulo? Mas você sabe que o Ferrarese já... em algumas situações do jogo, Miller, ele deu 2 passes errados, ele foi querer virar o jogo, ali na intermediária, errou 2 passes, então você já vê que o jogador está nervoso. E aí, ó lá, um toque nele, ele vai e deixa o cotovelo. Então, olha onde está o árbitro. Ele quase que falou, vou dar uma cotovelada. Então você vê que o jogador já estava nervoso, pressionado. Então, foi justa essa expulsão. Mas eu queria entender. Dá para entender, Basílio, o que fez ele fazer isso? É em cima daquilo que o Paulo acabou de dizer, né? O jogador, quando ele começa o jogo e ele começa a passar errado, ele não começa a ter um posicionamento e os colegas começam a cobrar, olha só a atitude dele. Ele já empurra e, ao mesmo tempo, ele deixa o braço. Só que muitos dos jogadores, hoje, ainda acham que é da minha geração, né? Que é só uma câmera que está pegando, e hoje é espalhado para todo o estádio praticamente, olha só. Isso aí era normal antes, né? Não, era normal. Segue o jogo. Segue o jogo. Então... Um lance desse antigamente era normal, hoje não mais. Mas tem um detalhezinho aí. Na verdade, a sorte do Danilo foi que a bola estava parada. Sim. Então não dá para marcar pênalti. Senão seria agora, pênalti, se a bola tivesse... Ele começa. Ele que começa a puxar. Pênalti contra o Palmeiras. Não, mas sem a bola rolando, esse agarra-agarra sempre tem, Chico. O problema é quando a bola tá rolando. Não, mas é que tá. Mas ele deu uma cotovelada sem a bola tá rolando. Mas mesmo assim foi expulso, porque o lance foi violento. Então, ele é expulso, mas não pode dar pênalti, a bola não tá em jogo. A bola fora de jogo, então não pode dar pênalti. Não, exatamente. Então, você entende qual foi a história aí, o desenvolvimento da coisa? O Danilo agarrou ele foi se desvencilhar do Danilo. Na realidade, não agarrou, ele abriu o braço, e quando você faz esse movimento com o braço, é que você quer ficar com o domínio do jogador. Exatamente. Aí o Ferrarese pega, tenta sair, aí pega e solta o braço. Agarra, outra coisa é cotovelada. Agora, o que o Basílio falou... É verdade, o jogador esquece que hoje tem várias câmeras de todos os ângulos, ainda mais com VAR. É uma loucura você fazer isso. Mas é bom a gente destacar que foi na frente do árbitro. O árbitro nem precisou do VAR. Nada. Os jogadores do São Paulo foram reclamar com ele e falou assim, eu vi. Ninguém me falou, eu vi. Então foi uma atitude intempestiva. Ele vai entrar no quadro. Olha a distância que ele está do lance. Nossa Senhora. Flávio, aí é um somatório de coisas. Dentro desses paquete de negatividade está que ele não está contente no São Paulo. Esse jogador ruim, ele não está contente no São Paulo. Por quê? Então o que acontece? Para fazer um besterol desse, na cara do juiz, como você falou, disse, olha, eu vou dar uma cotovelada no adversário, pode me expulsar. Porque, lógico, o jogador tem que ter autocontrole, tem que ter domínio próprio dentro de campo. Isso é uma coisa que você prega muito bem, até porque você é um coach muito competente. Então tem que, na mentoria, se prega isso. Então ele tem que fazer coach, ele tem que fazer no psicólogo, mas ele não está contente no São Paulo. Quase não joga. É estrangeiro. Não se adaptou em São Paulo e no São Paulo. Essa expulsão, ele está dizendo assim, olha, não quero mais ficar aqui. Que foi realmente quase que pedir para sair, né? E do início da jogada, Flávio, se você for observar, é aquilo que o Chico falou. Se ele está consciente, está tranquilo,
Ele cai. Ele cai é pênalti. Claro. Ele mesmo. Não, a bola não estava em jogo, mas aí A podia bola não sair o tava em cartão Sim, pro mas Danilo. pela forma que o Danilo cerca ele, você pode ver o início da jogada. O Danilo segura com um braço e aí ele vem com o outro. Aí sim origina toda a jogada. Aí ele também não está com o equilíbrio normal. Ele uma acaba reação dando do cara nervoso. né? Ele se É a reação de um jogador nervoso. Então, mas aí... Coisa que não pode acontecer. Mas aí faltou um pouco de malícia para ele. Porque se ele espera o escanteio ser batido, o Danilo ia fazer a falta dele. Mas é isso aí que nós estamos falando. O árbitro prefere marcar aquilo que não vai dar em nada, né? O velho perigo de gol. É mais fácil para ele, né? Mas aquilo, Flavito, uma coisa é abrir asa, como se diz na gíria. Não, proteção. Uma coisa é abrir asa, outra coisa é você usar a asa para bater no adversário. Quer dizer, então, ele não só abriu a asa, como ele bateu com a asa no Danilo. Por outro lado, o segundo jogador de São Paulo expulso, acho que ninguém vai contestar. Não tinha muito o que fazer. O Beraldo, ele arrisca a expulsão, ele sabia que ia ser expulso. Ele troca o gol pela expulsão. Pela expulsão. Ele arrisca ser expulso e aí deu certo, né? Porque o São Paulo acabou, ele não é titular, ele não joga na próxima partida, mas evita que o Hendrick entre numa condição de fazer um gol muito grande. Estava chegando do outro lado ali. Não tinha o que fazer. Igor Vinícius. Igor Vinícius. Será que nesse tapa aí o Igor não poderia chegar? Não chegaria. Mas ele já conhece o Hendrick da base, já viu quantos gols o garoto fez. O Hendrick usa o corpo dele para virar mesmo, ele faz isso muito bem. Não, o Hendrick é uma das grandes qualidades que ele tem, né? Agora, o zagueiro do São Paulo, o garoto aí, quer dizer, ele não aprendeu nada na base. Até porque, nesse tipo de jogada, você não dá o bote. Não, Basílio? Você não dá o bote. Se você dá o bote, você pode dar o bote para derrubar. Exato. Aí que tá. Como falta experiência para ele, eu vou dar um desconto. Ali ele vai na bola, abre a asa e acompanha a jogada. Porque ele sabe que o Hendrick vai dar o tapa na frente. É veloz, tem uma qualidade, sempre fez isso. Principal qualidade. Vai, abre a asa e acompanha a jogada. Simples. Lógico, ele vai aprender ainda. Agora tem uma coisa que a gente tem que respeitar nesse Beraldo. Ele é um cara que vai ter futuro no São Paulo. Sabe por quê? Porque ele deu uma enrolada de uma tal forma para sair de campo. Quase que ele fica em campo. Quase ele fica em campo. E o juiz não percebeu. Ele entrou muito à vontade. Ele entrou muito à vontade, esse Beraldo. Então eu não vou crucificar. A esperteza que ele teve foi muito grande. Ele mostrou malícia, ele sabia que o Hendrick ia fazer o gol mesmo, não tinha jeito. Com certeza ia dar um corte lá no Igor Vinícius, que vinha chegando, fazendo aí tentando fazer a cobertura, né? Ele ia dar um corte no Igor Vinícius e entrar com bola e tudo. Ele sabia disso. Então ele fez a falta, enrolou o juiz para sair de campo e de repente quase que o juiz começa o jogo com ele. Próximo jogo beneficente que eu fizer, eu vou convidar o Beraldo. Quando o meu time está perdendo, mete os 4, 5 a mais, então passa no bolo, né? Até porque não é uma coisa para se louvar. É uma coisa para lamentar. Ele não tá na várzea da Moca ou do teu bairro da Penha lá. Pelo amor de Deus. Não. Eu tô dizendo que várzea vale tudo. A Moca não. Não, nós jogamos várzea. Quer dizer, não tá na várzea, tá no jogo oficial de Série A. Quer dizer, como o cara vai viajar na maionese e dizer assim, eu tô aqui, vou dar um migué, como diz na gíria, e o juiz, ninguém vai me ver com 70 câmeras no estádio? Pelo amor de Deus. Começa o jogo, é erro de direito, anula o jogo. Pelo amor de Deus. Começa o jogo, anula o jogo. Que isso? É erro de direito, anula. Você não pode, o cara foi expulso, continuava. Por isso que eu digo para você, tudo bem, foi o errado que poderia ter dado certo. Mestre Helena, esses dois lances que a gente analisou aí, as duas expulsões de São Paulo, corretas? Bom, corretas as duas. Agora, vale lembrar da figura do Castrilli, aquele juiz argentino que veio aqui apitar anos atrás, não me lembro quando, mas que no primeiro escanteio, aqui na Sodoma e Gomorra que eles fazem dentro da área, em cada cobrança de escanteio, ele marcou pênalti. Na segunda ele marcou pênalti. Na terceira ele marcou pênalti. Aí o que aconteceu? Eles pararam de se agarrar. O processo de imbecilização do futebol, ele vem crescendo. Porque o jogador, a imprensa, diz assim, futebol é um jogo de contato. Contato do quê?
contato que eu conheço é o cara que vende anúncio lá, representa o diretor comercial. O contato que... Então precisa acabar com esse negócio de ser leniente com as faltas que são produzidas. E diz, é contato, futebol é contato. Isso é natural. Natural uma ova. Agora, esse lance que a gente vai falar agora, ele me lembrou um lance anos atrás do Oséias contra o Corinthians. Lembra que o Oséias subiu na área e meteu o gol contra? Sim, foi. Ele olhou, vislumbrou. O Caleri, ele fez um pênalti tão absurdo que eu queria que você tentasse me explicar o que aconteceu. Eu acho que ele devia, o cérebro deu uma bugada, ele achou que estava jogando vôlei com os amigos e foi dar um bloqueio. Aí quando ele acordou, que não era vôlei, ele tentou tirar a mão e aí a mão pegou na ponta dos dedos. É óbvio que eu tô brincando. Inútil, nada. É óbvio que eu tô brincando, mas... Sabe? Mas porque não tem explicação. Ele tira a bola da cabeça do Luizão. Não tem explicação. O Luizão ia tirar a bola. Ele tira a cabeça. Não tem explicação. Mas parece um bloqueio, parece. Paulo Sérgio. Bom, eu particularmente, eu gostaria de falar um pouco do Hendrick. Só para voltar esse lance aí, é brincadeira, não tem o que fazer. Mas eu queria falar um pouquinho da força que esse jogador tem, gente. Tem. A força que esse jogador tem quando ele pega a velocidade, quando ele sai do defensor, qualquer outro jogador ia cair. Qualquer outro jogador ia cair. Agora, ó, esse lance, olha a força que ele tem, ele me lembra muito, sabe quem? Ele arrastou o zagueiro ainda com ele. Ele me lembra o Adriano Imperador. O Adriano era muito forte, chegava com força. E esse garoto, ele também entra com uma personalidade. E na hora ele vai começando a falar com o juiz, ele fala com o juiz, não, tem que expulsar. Pra bater uma falta. Ele pediu pra bater a falta. Mas não deixaram, falaram, o moleque vai pra lá. Por enquanto. Tava o menino e o Scarpa na bola, na bola, deixa eu bater. Vai, moleque, vai pra lá. É sempre falar desse garoto, aquele lance do pênalti, todo mundo já sabe, um jogador fazer aquilo é impressionante. Mas por quê? Né? Você consegue entender? É porque é mal posicionado. Pô, mas mal posicionado? Deixa a bola passar, pô. Mas tudo bem, mas quando você tava posicionado... Ele sobe com a mão assim pra fazer a interceptação da bola. Então, mas quando não tá com a cabeça no jogo. Não tá com a cabeça no jogo, tá voando. Tá voando. O Caleri, no jogo, ele reclamou inúmeras vezes no jogo. O Caleri também tem que dar uma segurada. Assim, toda hora fica reclamando. Assim deixa o jogo jogar. Assim como aquela do Zé. E ele não tomou amarelo ali. Ele achou que tava atacando. Hein? Ele não tomou amarelo ali. Ele mandou pra aquele lugar. Mas só pode ser. No pênalti, ali nessa situação do pênalti, ele não tomou amarelo. Ele foi tomar depois ainda. Numa reclamação dele. Mas deveria ter tomado amarelo. Deveria ter tomado amarelo nesse lance. Então ele já sai no lucro. Gente, repara, ele tira a bola da cabeça do Luizão. Ele prejudica o time do São Paulo. Flavio, também na realidade a bola passa, ele levanta, a bola passa no Murilo. A bola passa no Murilo e ele vai e ele sobe com a mão. Olha quem tá atrás. O Luizão ia tirar. Olha lá. O Luizão ia tirar. Ele tira do Luizão. Esse não tem dúvida, né, gente? E aí, Miro? É a mesma jogada quando um defensor tá apertado ou um meia, né, Basílio? No canto assim, da linha de fundo e chuta no adversário para ganhar um lateral. Isso eu acho uma jogada de nada. Essa jogada aí não dá nem pra comentar. Tem que apagar do jogo, entendeu? E passar pra outra... por isso que eu comentei do Hendrick. Exatamente. Mas eu gostaria de ouvir o Caleri. Caleri, o que foi? Eu queria entender, eu queria que ele explicasse. O que é que ele Não, e ainda reclamou com o que não fez nada. Aí já é... Porque o centroavante... É impressionante. O centroavante volta pra subir com o zagueiro. Ali tem já um companheiro dele... com o atacante do Palmeiras. Ele quando ele sobe atrás, é o que você falou, ele acabou atrapalhando o Luizão. Ele tirou a bola do Luizão. O Rogério tem que falar para ele o seguinte, lá na frente, uma jogada dessa, você ganha do adversário. E é bem verdade, a gente vê vários e vários lances que ele antecipa na subida o adversário e faz o gol. Nessa jogada, por que ele não fez a mesma coisa? Antecipasse a subida para ganhar do Gomes, né? Ele sobe bem o Caleri, lá na frente. Tem que subir bem também atrás. Murilo, né?
O Murilo foi na bola. Então, mas então. Ô, Michele, tem um pessoal aqui falando comigo que tá louco pra eles querem saber qual é o prêmio, eles estão loucos pra... Então os presentes que a gente tem hoje são os seguintes, vou repetir mais uma vez, vou dar mais uma chance aí pra quem tá em casa. Tem a bola do Campeonato Brasileiro da Série B com o livro de ouro das Copas, tá certo? Do Lício Veloso Ribas. Uma luva profissional, presente da loja Gol de Placa em parceria com a Poker. E o Basílio trouxe pro pessoal uma camisa do Corinthians dele, Basílio de 77, com o boné e um copo. Retrô, é linda essa camisa, né? Então tem esses 3 presentes. É só você colocar hashtag Mesa Redonda no Twitter e ficar esperto, porque eu tô escrevendo lá para você me responder o que eu tô te perguntando. E no site gazetesportiva.com tá a enquete. Quem vai ser campeão da Copa do Brasil? Corinthians ou Flamengo? Chicão, e aí, o que você ia falar? Não, eu ia dizer o seguinte, em defesa do Caleri. Não, espera um pouco. Vamos se colocar no lugar dele. Ele tá com um homem a menos, já tinha um a menos aí. E aí, o Rogério Ceni gritando lá no banco, volta para marcar, volta para marcar, volta para marcar. E ele voltava para marcar. Quando ele viu que ele não ia conseguir cabecear, ele foi com a mão. Eu entendo o Caleri. Eu acho que ele tá certo. Agora tem que cantar diferente. Toca no Caleri que é pênalti. É que é pênalti. Ele foi pra bola por quê? Porque ele... Qual foi a instrução? Ele, aliás, muita gente, o Miller critica muito o Caleri. Mas eu acho que o Caleri, ele tem uma grande vantagem. Ele cumpre muito as ordens táticas. Ele é um soldado do São Paulo. Tanto é verdade que você vê ele marcando na esquerda, marcando hoje na foi direita. Fogo amigo, né, então? Não, e outra coisa, Chicão, quando você tá num lance desse, numa marcação com o zagueiro, você não pode ficar atrás do zagueiro, você tem que ficar do lado do zagueiro. Você tem que ficar do lado do zagueiro, pra quê? Porque numa jogada dessa, no corpo, você tira o zagueiro. E ele não marcou ninguém. Ele não tá marcando ninguém, então ele tava atrás. Ele tava no espaço, ele tava no espaço livre. E outra coisa, é um jogador que tá fora de sintonia. Outra coisa... Tudo bem, até concordo que estava fora de sintonia, mas você olha para o lado, tem um cara de 18 anos chamado Luizão jogando na zaga. Aí me entra um cara com 17 anos, 18 anos, para marcar o ataque do Palmeiras. Ele vira e fala, eu não vou confiar nesses caras. O goleiro não sai nem a pau, né? O goleiro não sai, parece que está pregado lá debaixo do gol. Ele fala assim, deixa eu me virar. E ele se virou do jeito que ele pôde. Então, é verdade que não recebeu amarelo. Não recebeu amarelo. Eu vou dizer uma coisa para você, foi sem querer. Essa é a verdade, foi sem querer. Caleri, delegueu bastante a mão para você sem querer, hein? Eu te entendo, Chico Caleri. já pode ser contratado Tanto é para verdade ser que os advogado. dedinhos dele... tanto é verdade que os dedinhos dele pega na pontinha do dedo. O Chico já pode ser advogado. Dá pra fazer como no vôlei, né? Pegar... Ô, Chico, você primeiro... Bom advogado, segundo, você é um bom defensor de São Paulo. Vindo de você, eu respeito, porque você já me tirou de muita encrenca. A recíproca é verdadeira. Então, quer dizer que agradeço. Mas eu entendi o Caleri, entendi. Acho que não tem que, a torcida não tem que pegar no pé dele, não. Ele estava fazendo não papel. vai pegar, ele tem bastante crédito, mas hoje tem foi muito bravo. crédito. E outra coisa, é um soldado de São Paulo. Vamos ver o que disse o nosso Abel Ferreira após o jogo? Fazemos uma análise em cima do resultado, que é aquilo que vocês fazem. Nós às vezes esquecemos daquilo que é essencial, é das oportunidades criadas, dos 15 cantos de volume de jogo, de um penalti, de um vermelho em que o jogador ia isolado. Hoje podemos estar aqui o dia todo a falar, a discutir o que vocês quiserem. A análise para mim hoje é muito clara. Primeira parte, jogo bem equilibrado, oportunidades para o São Paulo, oportunidades para nós. Estou-me a lembrar uma do Miranda de cabeça e uma do Miguel a um cruzamento do Piqueires, por exemplo. E na segunda parte, honestamente, só deu Palmeiras, pressão, oportunidades criadas, penalti, cantos. Mas infelizmente hoje nós não conseguimos fazer aquilo que para mim é mais importante, ou o elemento mais importante. Não tivemos... aquilo que nós somos bons, porque somos um dos melhores ataques, fazer golos. Hoje realmente não foi dia. Essa leitura, ok. Primeiro tempo mais ou menos igual, segundo tempo só deu Palmeiras, até porque tinha um jogador a mais, né? Sim. Certo? Tudo bem. Ainda assim, eu acho que as chances mais claras foram produzidas pelo São Paulo.
é aquele dia que nada dá certo. Como a chance mais clara? Teve pênalti Palmeiras? Como a chance tirando, mais clara? Bola na trave. Tirando, então fala. Uma bola na trave do Gustavo Gomes, ele estava impedido. Foi dado impedimento depois, então não ia fluir. Mas as chances mais claras, mais perigosas, foram pelo São Paulo. Foi o gol que perdeu o Luciano e o gol que perdeu o Reinaldo. E sem falar também do Miranda, né? O Miranda cabeceou sozinho. Sim. Sozinho. O Miranda, na fase boa dele, ele não perde esses gols, não. Eu não entendi. Você concordou ou não concordou com o senhor? Não, a chance mais clara foi do Palmeiras no pênalti. Não, mas o pênalti não conta. Conta, claro. sim. Eu acho que conta. É uma oportunidade de gol, pô. Sim, tudo bem, mas pênalti me parece ao concurso, não tem? Sim, tudo bem. Eu não tô... É uma oportunidade de gol, É a primeira vez que eu vejo os dois discutirem, falando a mesma coisa. Estão os dois falando a mesma coisa, estão discutindo. Deixa eu dar uma notícia Oi, aqui. Michel. Que o nosso editor Marcelo Belpiedi, do site gazetesportiva.com, acabou de colocar lá na capa do site gazetesportiva.com, o Ferrarese pediu desculpas na rede social dele pela expulsão no Clássico. Ele disse o seguinte: Ferrarese, gostaria de pedir desculpas primeiramente aos meus colegas pelo erro que cometi. Não tinha a intenção de bater no rival, só queria correr e poder estar no meu lugar na hora do canto. Infelizmente, bati na cara dele e fui expulso. Peço desculpas também a todos os torcedores do São Paulo. Acreditem que sou o primeiro a querer ganhar uma partida e ainda mais se for um clássico desses. Parabéns a toda a equipe por todo o esforço que fizeram para alcançar esse ponto de ouro. Apesar das circunstâncias, esse grupo merece. Levante a cabeça e continue. Legal. Pô, parabéns, quero dar os parabéns para ele. Legal, gostei dessa atitude, gostei. Pô, você gostou dessa atitude? Gostei. Achei que ele... Em rede social? Fiz uma bobagem, desculpa. Rede social. Né? Tudo agora é só rede social, né? Devia sair É uma declaração pré-fabricada, né? É uma coisa que deve ter sido elaborada lá a quatro mãos, né? Sei lá. Se eu sou treinador, não coloco ele mais para jogar. Pronto. Isso aí, eu não acredito que o Rogério Ceni faça isso, não, porque... E manda pela rede social, né? Isso, manda pela rede social. Eu não vou te colocar mais para jogar, porque eu vi que... Se fosse treinador de São Paulo esse ano, ele ia terminar sem jogador. Com razão, né? Com razão, né? Eu achei que é legal. Foi humilde da parte dele fazer isso aí, ou a própria rede social. A assessoria dele foi feita. A assessoria dele foi legal. E ele também não deve falar bem português também, né? Tem essa também. Ele o que é? Ele é argentino? Ele é venezuelano. É venezuelano, aí, coitado. Aí que ele vai falar português mesmo. Então deixa, os caras escreveram por ele. Ô, Ferrarese, parabéns. Parabéns pela atitude, pediu desculpa, tá certo. Mestre a próxima Alberto vez, Helena. você não faz isso mais, meu filho. Mestre Alberto Helena, em cima de tudo que se discutiu aqui, os pênaltis, o pênalti, né? As expulsões, etc. Eu acho o seguinte, que as expulsões foram corretas, né? Esse rapaz cometeu uma infração gravíssima e, portanto, se justifica esse pedido de desculpas aí pública, seja ela fabricada pela assessoria dele ou do São Paulo, ou seja, de motu próprio. Acho que é isso. O São Paulo, realmente, no primeiro tempo, foi mais ou menos paralelo ao Palmeiras. Depois, no segundo tempo, só deu Palmeiras. Mas faltou organização. O Scarpa, que é um jogador de meio de campo habilidoso, inteligente, passou o tempo todo jogando na ponta direita. Quer dizer, era o que faltava, era um jogador de meio de campo inteligente. Enfim, é isso aí. Tá certo, mestre. Tá. Opa, prêmio, tá vendo? Olha o pessoal correndo atrás. Olha lá, saindo o presente. Vamos lá. Então, o primeiro presente da noite que o pessoal tá doido pra ganhar aqui, então é a camisa do Basílio com um copo e um boné. Essa camisa do Basílio é de 77, uma camisa retrô toda especial do Corinthians. Vai pro Douglas Adriano. Douglas Adriano, a nossa produção vai entrar em contato com você amanhã e você tem uma semana para retirar o seu presente aqui na TV Gazeta. Temos ainda 2 presentes. Bola com o livro de ouro das Copas e o segundo presente é a luva profissional, presente da loja Gol de Placa. Flávio. Legal. Hashtag Mesa Redonda. O Alexandre Silvestre fez a pergunta que todo São Paulino queria fazer ao Rogério Ceni. Ele fica ou não fica? Vamos ver, vestiário de São Paulo. Rogério, semana passada eu vi
e ouvi notícias contraditórias. Rogério pediu para sair, entregou o cargo. Não. A diretoria convenceu ele a ficar até o final do ano. Não, é verdade. O Rogério já está participando do planejamento para o ano que vem, ou seja, ele vai ficar. Você pode dar uma resposta clara se fica ou não fica? Eu nunca pedi demissão, nunca nada, nunca nem cheguei a conversar sobre isso, sobre planejamento. Segunda ou terça, eu não lembro quando foi, nós tivemos uma reunião onde participaram um grupo desde o Muricy, o Rui, o presidente, a diretoria, mais o diretor financeiro, né? O Serginho, é isso? Ele deu uma explanação geral para todos nós, de como se encontra a situação financeira do clube, mostrando a realidade que a gente enfrenta nesse momento. E a partir daí, nós vamos fazer o que for possível para ter um time, mais uma vez, competitivo em 2023. Mas em momento nenhum eu pedi para sair, nunca falei com ninguém, nunca cogitei com ninguém essa hipótese. E a princípio a gente fica agora. O futebol é efêmero, o futebol eu gosto daqui, gosto de trabalhar aqui e espero que dê tudo certo para estar presente em 2023, sim. É o mais correto mesmo, Miller? É verdade. Ele espera um time não só competitivo, mas jogadores decisivos, né? Porque disputar o Paulistão, como a gente sabe, é uma coisa. Agora disputar os principais torneios do ano que vem, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, é totalmente diferente. Então ele precisa de um time o quê? Não só competitivo, né? Porque tá competindo esse time aí. Ele precisa de um time que tenha qualidade. Aquele jogador que chega, veste a camisa titular e vai resolver o problema do São Paulo, que não tem um meia há muitos anos, né? Não tem jogadores de velocidade lá na frente. Acho que essas duas posições são importantíssimas para o Rogério ano que vem. Acho curioso que o São Paulo, no fim da história, sempre quem resolve são os meninos da base. Não é melhor contratar pontualmente, em vez de gastar um monte de dinheiro com um monte de mulambada, contratar um ou dois, investir essa grana que investe em um ou dois jogadores que acrescentem e usar os moleques? Não sei, o que vocês pensam disso? Eu penso que você está corretíssimo. Corretíssimo. O que o São Paulo precisa? O São Paulo precisa de um goleiro ainda, porque apesar desse menino estar indo bem... Hoje ele foi melhor. Hoje ele foi melhor, pegou pênalti e tal, está se firmando no gol, né? Mas precisa de um bom reserva, né? O São Paulo precisa de uma dupla de zaga, porque o Miranda, a gente adora o Miranda. Miranda chegou, conquistou tudo que ele podia conquistar na carreira dele, mas ele já está ficando meio velhinho, já não está aguentando tranco. Então, ou ele fica na comissão técnica, sei lá. Diego Costa, acho que o Diego Costa, ok. Que é o capitão do time. Campeão do time e tal, mas precisa ali de uma dupla de área de respeito. Os laterais até continuava com essa questão, que você vê mesmo, esse Igor Vinícius está crescendo, o Vinícius Júnior, né? Igor Vinícius. Igor Vinícius. Está crescendo bastante, né? Pela lateral, e deixa ele. O Reinaldo e o Wellington também não são laterais que comprometem. Eu acho que pode ficar. Agora, do meio campo para frente, o papo é outro. Você mesmo, o Messi mesmo começou o programa dizendo que hoje só tem 2 meias do futebol brasileiro, o Renato Augusto e o Arrascaeta. Eu concordo com ele. Você lembrou, foi muito feliz de lembrar, aliás, o Messi lembrou, que o Basílio foi eleito, jogando pela Portuguesa, o melhor meia do Campeonato Paulista, quando competia com o Rivelino, Ademir da Guia, Gerson, né? Acho que tinha o Pedro Rocha também ainda, no São Paulo, né? Então, quer dizer, olha o nível que a gente está falando. Hoje em dia não surge nenhum garoto, assim como surgiu o Basílio naquela época. Tinha o Otto Glória, né? O Otto Glória que me colocou para fazer essa função, né? É verdade, mas você tinha condições de dar conta do mercado. Se dispôs a isso, né? Se dispôs a isso. Coisas que nos dias de hoje, qualquer jogador vai reclamar. Como o Paulo tira Sérgio. da posição dele e fala, não jogo bem nessa posição. Não, aqui eu não vou bem. E ele se dispôs a conversando no bastidor, a gente estava conversando no bastidor, o Paulo Sérgio mesmo está falando. Eu não tinha me lembrado se em 1990 ele era o ponta esquerda que ganhou o título ou não. Aí ele me lembrou que ele se machucou, né? Aí não jogou outro jogo, porque o Mauro Van Basten estava bem. No jogo contra o Bahia, eu tomei o terceiro amarelo. Aí o Mauro jogou o primeiro jogo da final. E o time foi muito bem. Foi bem pra caramba. E no segundo jogo, o Nelsinho resolveu manter a mesma equipe. Exatamente. Manteve a mesma equipe, ele no banco, mas foi campeão. Então eu acho assim, sabe?
que as coisas têm que ir com parcimônia. As coisas têm que ser resolvidas, sabe, com cautela, né? E com bastante, vamos dizer assim, com bastante inteligência. Tudo se resolve com inteligência. Espero que isso aconteça. Vamos checar os palpites da semana passada. Vamos ver quem acertou e quem errou com relação a este jogo? Aí estão os palpites. O Celso Cardoso, que seria 2-1 para o Palmeiras, o Paulo Sérgio 1-1, Chico Lang 2-1 para o São Paulo, Miller 2-0 Palmeiras, Marcelo Bazejo 3-0 para o Palmeiras, Alberto Helena e Flávio Prado 3-1 para o Palmeiras. O Paulo Sérgio acertou um empate, né? Mas não acertou. É o sorriso dele. O jogo foi 0-0. Não é 0-0. O jogo foi 0-0. É verdade. Se fosse naquelas loterias. Naquelas loterias de boteco, era um pouquinho só de ponto, não é? Estão falando a mesma coisa, os dois falando a mesma coisa. Por exemplo, se isso fosse um bolão, você não ia ganhar? Empate. Não! Tá bom então, Celso. Se fosse um bolão, ele ia ganhar o prêmio? Não, eu não pagava. Você ia pagar, eu ia cobrar. Se eu estivesse no bolão, eu era favorável a você ganhar o O que aconteceu com o Chico hoje? Ele pegou a Boa, benção. Chicão. Boa, Chicão. É isso aí. Eu não pago. Eu não adianta. Eu acho que ele se formou advogado e está querendo pegar uma boquinha. É possível. Não, que isso, eu tô Ele só está indo na sendo faculdade, não é de filosofia, não é de direito. É que vocês já estavam vendo o placar. Hoje eu escutei os torcedores de São Paulo. São Paulo vai perder hoje de 6-0. Exatamente. E tava assim as coisas hoje. E o São Paulo joga bem contra o Palmeiras. É aquilo que o Chicão falou. São Paulo joga bem contra o Porque o Palmeiras. Rogério Ceni pegou o se jeito do posicionar. português jogar. O São Paulo joga bem contra o Corinthians. Sabe jogar. Sabe neutralizar o São Paulo está 30 pontos atrás dos outros, mas ele joga bem contra todo mundo. Não é. Eu não sei Paulo, como é que ele joga bem. Ele está 27 pontos atrás do Palmeiras. Nunca esteve tão atrás. Mas pelo menos ele sabe encaixar o Palmeiras. O São Paulo se perde contra o Avaí, Cuiabá. Ô Chico, Curitiba. Quando o Joinville subiu, eu e o Mauro Betti, a gente falou, pô, esse time do Joinville é bom, joga O bem. Del Valle. E pau. Aí ele caiu de um jeito que ele foi parar na 4ª divisão. Isso que jogava bem, né? Então, imagine só. Olha, já que não tem condição, a polícia não está dando garantia para o jogo. Não está dando garantia para o jogo, então vamos fazer o seguinte, agora não dá para mudar de lugar. Então vamos suspender o jogo por uma outra data. Devia ter feito isso antes do Corinthians embarcar. Isso. Na sexta-feira deveriam ter tomado essa providência. Tomaram em cima da hora essa decisão. Tomaram em cima da hora e foi prejudicial, sabe para quem? O Goiás. Porque o Corinthians está numa boa, o Corinthians está praticamente classificado para a próxima Libertadores da América, independentemente se vai ser campeão ou não na próxima quarta-feira. Então o Goiás está lutando para não cair. E ainda corre risco de ser rebaixado. Chico, mas eu acho até prejudicial para o próprio time do Corinthians, porque fez uma viagem de desgaste, não treina. Eu acho que isso é prejudicial para o produto do futebol. Isso é prejudicial para o produto do futebol. Não, mas é que tá, futebol é péssimo. Mas peraí, o time titular não foi para lá. de manhã. O time titular não foi para lá. O time titular do Corinthians estava treinando lá no CT. Até o Ceará falou, Basílio, dá uma chegadinha lá na frente, que eles estão treinando. Eu falei, pô, mas quem ficou aí? O Alessandro ficou, o Roberto viajou com a delegação. Tanto é que iria se colocar em campo um time alternativo mesmo. Não, mas tudo bem. Eu acho que quem acabou sendo prejudicado, para mim, na minha opinião, foi o Goiás. Porque o Goiás tem 38 pontos. O Goiás está tranquilo, 38 pontos. O time reserva, você vai contar com esses jogadores no jogo contra o Flamengo. Mas só que agora o Corinthians, no próximo jogo, com o Goiás, vai poder colocar a força máxima. Pode colocar a força máxima. Por isso que o que você não falou, Celso? Não, é assim, isso revela a desorganização do futebol brasileiro. Isso. Sabe? Você não pode, de repente... Se é um jogo de risco, também não dá para você simplesmente vetar a torcida e pronto. Você tem que arrumar Se fosse regra, como é em São Paulo, torcida visitante não vai para o estádio, ok. Agora, quando vai para o Ministério Público, para
para tomar a decisão em cima da hora. Sabe, o Palmeiras já tinha aquele lance com o Flamengo, já tinha rolado isso também. Não vejo com bons olhos. O que precisa são as autoridades criarem uma situação que permita que o torcedor visitante, senão não vai ter mais jogo em nenhum lugar. Então cria essa regra que não pode mais. Já existe em São Paulo, que exista também no resto do país. Agora, se não existe essa regra no resto do país, eu acho que o STJD é certo. Não, e outra coisa... Mas não em cima da hora. Celso, outra coisa, em cima da hora. Isso é motivo para outros tomarem a mesma... fazer a mesma coisa. Então, o Brasil é complicado. Você não pode dar esse tipo de abertura. Vira uma insegurança total. Uma bagunça de repente geral. alguém vai lá, entra com uma ação, não queremos... Fazia até porque não tinha isso é terrível. Miller, o que você pensa disso? Olha, Flavito, aí pra mim a culpa é da CBF. Sabe por quê? A CBF já deveria, na segunda-feira, no meio de semana... Sim. Na terça-feira, quarta... Para evitar esse problema, o jogo vai ser no Serra Dourada. Isso. Porque é um estádio que tem uma estrutura melhor. Tá em reforma, é um estádio maior. Eles estão dizendo que o Serra Dourada está em reforma. Pode ser Essa é a uma alegação desculpa que deram, né? Mas agora o Miller já tocou no assunto que, se a gente for observar direito, só ontem e hoje que estão falando que teve essa agressão aqui, por que eles não analisaram quando aconteceu isso? Vê quando foi o jogo do Corinthians contra o Goiás, aqui, que já teve essa confusão. Então, quer dizer, só deixam para falar no dia que praticamente vai ter o jogo. Eu acho que as precauções deveriam ser tomadas antes. Bom, o mestre, a sua opinião sobre esse tema para a gente começar a falar da decisão da próxima quarta-feira, né? Que aí é para valer realmente Flamengo e Corinthians. Pois não, mestre? A questão da segurança nacional, segurança social, ela não se resolve nos tribunais. É que o brasileiro vive sob o estigma da bacharelice há séculos. O único jeito de combater a insegurança pública não é tampouco distribuindo armas por aí, a torto e a direito. Ao contrário, isso aumenta a possibilidade de mais insegurança. O que resolve é a educação maciça. Inundar esse país de escolas de tempo integral que permitam com que as camadas mais baixas da população, que são as que formam esses grupos de violência, seja como bandidinho, seja como torcedor de torcida organizada, enfim, todas as formas de associação perigosas, essas aí, elas advêm do fato de que os filhos dessas camadas sociais, eles não são preparados para uma vida normal. Então, você enfiar essa gente toda nas escolas de tempo integral, onde eles recebem alimentação, recebem educação, aprendem uma profissão, podem sair de lá arrumando empregos, né? E com isso vai diminuir a possibilidade de ter mais insegurança nesse país. É a única fórmula. E vai levar tempo, se for aplicada, vai levar gerações para dar o seu fruto. E é isso que o pessoal não quer. Eles querem um resultado amanhã. Não existir esse jogo. Sem a Fiel, o Corinthians não joga. Lamentável, um jogo adiado, mas seria inadmissível ter jogo nesse cenário. A Fiel tem direito de estar em qualquer estádio que o Corinthians jogue. Agradecemos o STJD, a suspensão da partida em Goiás, até que tudo se resolva. Vai, Corinthians. Para quem não pegou a história, desde o começo da semana havia uma briga. O Ministério Público de Goiânia dizia que era perigoso ter o jogo com as duas torcidas, porque no jogo de ida aqui teve briga na Marginal, teve troca de bombas, uma torcidinha pequena do Goiás veio aí, mas teve uma confusão com a torcida do Corinthians. Entendia-se que indo lá, a torcida do Corinthians poderia ter a mesma situação no estádio pequeno, que eles não jogaram no estádio pequeno, e aí o Ministério Público disse que não ia aceitar a presença da torcida adversária. Só que o STJD, o Tribunal de Futebol, deu razão para o Corinthians. Não, o Corinthians tem direito de levar a torcida. E nesse impasse, nessa confusão, resolveu-se não ter jogo. A torcida do Corinthians já estava a caminho. Enfim, uma baixaria, porque algumas horas apenas antes do jogo começar, é que veio essa decisão. Senhores, opiniões a respeito do tema?
Começo com você, grande Basílio. Bom, você praticamente resumiu aquilo que foi a realidade. O Ministério Público de lá, que praticamente acabou vindo a não deixar a torcida do Corinthians entrar em Goiânia. Então ali foi o grande problema. Inclusive faltava poucas horas para que o ônibus chegasse lá. E aí eles foram avisados que teriam que retornar para São Paulo, porque o policiamento de lá não queria deixar as torcidas do Corinthians entrarem lá. E tudo isso acabou indo para o tribunal no Rio de Janeiro. Foi ali que praticamente suspendeu, mas a coisa ia ser feia. Eu estou falando porque... Você acha que ia ter briga mesmo? Eu acredito que teria. Mas se a fosse, recepção que se fosse mandar o jogo no outro estádio lá, não tem o maior... Serra Dourada. O Serra Dourada, porque sempre mandou no lá. Serrinha. No Serrinha, se eu não me engano, tem poucas opções de entrada e saída. Isso mesmo. Ele é um estádio menor. Mas mandar pro Serra Dourada e já não teria esse problema. Ou seja, desorganização do futebol. É um absurdo toda uma delegação viajar pro estado. Há um gasto com tudo isso, hotel e tudo. E vem de lá e não tem jogo no dia. E a justiça comum decidiu os rumos do esporte em cima da hora. Mas que perigo correria, sim. A gente... Então houve bom senso do tribunal, do pessoal de lá da Segurança Pública. Ele transfere o jogo pro... Poderia ser tomada essa atitude já na... Deveria, né? Sim. Deveria. No deveria, dia não dá. na sexta-feira. Isso. E aí, não só a delegação do Corinthians, mas os torcedores que estavam na estrada já. Então, essa foi o grande problema que acabou resumindo em tudo aquilo. A atitude do Duílio foi sensacional. Ou seja, o Goiás não queria jogar, né? Porque se manda pro Serra Dourada, teria o jogo. Ué, mas o Goiás joga onde ele quiser. É mesmo que você querer que o Corinthians jogue no Morumbi. Ele joga onde ele quiser. O Serra Dourada está em reforma. Mas o Atlético não jogou contra o São Paulo pela Copa do Brasil? Não foi lá o jogo? Foi. Por causa de público, a renda. Agora, o que eu acho é o seguinte, o Basílio está falando uma coisa que tem muita lógica, assim. Esse jogo, a justiça desportiva que demorou para se manifestar. Sim, sim. Essa é a grande Então, verdade. desorganização. Falta organização da CBF, e do tribunal da CBF. Tinha que fazer isso, olha, já que não tem condição, a polícia não está dando garantia para o jogo. Não está dando garantia para o jogo, então vamos fazer o seguinte, agora não dá para mudar de lugar. Então vamos suspender o jogo por uma outra data. Devia ter feito isso antes do Corinthians embarcar. Isso. Na sexta-feira deveriam ter tomado essa providência. Tomaram em cima da hora essa decisão. Tomaram situações para dar o seu fruto. E é isso que o pessoal não quer. Eles querem o resultado amanhã. Enquanto o Corinthians não jogou, o Flamengo jogou com o time reserva e ganhou do Atlético. Antes tem prêmio, vamos ver. Vamos lá. É o seguinte, o presente que vai sair agora é a luva profissional que a loja Gol de Placa mandou pra gente, é uma luva da Poker. Atenção, o presenteado é o Diego Frias. Diego Frias, você tem uma semana para pegar o seu presente aqui na TV Gazeta. Amanhã a nossa produção vai entrar em contato com você. Mas tem uma senhora lá no Twitter, a dona Márcia Cristina, que está pedindo muito uma luva para o sobrinho dela. Dona Márcia, presta atenção. A senhora tem que prestar atenção que eu te mando uma mensagem. Aí a senhora vai me mandar um e-mail, tá certo? Então, na semana que vem, a senhora tenta de novo, que eu quero dar esse presente para a senhora, tá? Legal. Flávio, só uma coisinha. Segundo eu recebi aqui agora, de uma raposa felpuda, a coisa era mais grave lá em Goiás. Teria sido marcada pelas torcidas uniformizadas um pega entre elas. Entendeu? E a polícia de lá descobriu e achou melhor evitar que as torcidas do Corinthians fossem para lá. Porque sabe que o bicho ia pegar. Então, mas ele também falou isso aí. Então, isso. Bom, o Flamengo jogou e ganhou com o time reserva do Atlético Mineiro, que esse ano não deveria ter participado do campeonato, né? Vamos ver. O Atlético Mineiro visitou o Flamengo no Maracanã, mas não conseguiu sair com a vitória. Logo de início, o rubro-negro já deu trabalho para o Ederson. Hulk
Hulk também não deixou barato e mandou essa bomba de fora da área. Mas o placar só saiu do 0 aos 38 minutos com esse desvio de cabeça de Everton Cebolinha. Flamengo 1-0. Logo depois, Cebolinha quase anotou o segundo do jogo. No segundo tempo, Ademir tentou igualar o placar. Mas ficou por isso mesmo, Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. Bom, não muda nada na vida do Flamengo, não muda nada na vida do Atlético, nem do Corinthians, nem do Goiás, porque o grande jogo é na quarta-feira. Enquanto a gente vai mostrar lances do jogo anterior, do primeiro jogo, eu quero saber de vocês se mudou a expectativa de Corinthians e Flamengo depois do primeiro jogo aqui. Celso. Ô Flávio, eu vejo... É curioso porque quando você tem finais de mata-mata, você tem o resultado produzido em casa, de fora, diferença de gols. E esse jogo Corinthians e Flamengo é como se fosse uma final isolada. O primeiro jogo você pode considerar, porque não tem empate para ninguém, não tem gol, critério de gol marcado fora para ninguém, é uma final. Então vamos imaginar que a Copa do Brasil tivesse um jogo só, como tem a Champions, e coincidentemente foi na casa do adversário. Corinthians disputou a final do Mundial de Clubes, por exemplo, contra o Vasco. É isso. Então, para mim, é um jogo aberto. O Flamengo ele tem a vantagem de jogar em casa, com o apoio da torcida, mas o Vitor Pereira havia falado antes desse jogo, estou acostumado lá na Europa com um final, um jogo só. Caiu no colo dele, um jogo só, porque o que aconteceu em Itaquera permite um jogo zerado, totalmente zerado no Maracanã. E aí, num jogo só, Flávio, num jogo só, a gente já viu isso várias vezes na história, um time mais limitado pode ficar com o título. Então, de repente, o Corinthians consegue armar uma retranca lá no Rio, especular um contra-ataque, sei lá, segura, leva para os pênaltis, caça um gigante, ou espeta um contra-ataque, enfim. É zerado. Para mim, tem status de final de grandes Copas. Para você, Paulo. Então, Flávio, aquele pênalti não dado para o Corinthians, eu achei até que agora sair no lucro. Porque se o Corinthians ganha de 1-0, a cabeça vai lá pro Maracanã. Não, nós vamos 1-0, já estamos aqui, vamos administrar. Não, vai com outra cabeça. Quando nós ganhamos a Supercopa em 91, lá no Maracanã... O próprio Flamengo não vai se expor tanto. E o Corinthians sabe jogar. O Corinthians sabe jogar quando não tem que propor o jogo. Vai ficar bem, eu estava falando pro Chico, fica bem fechadinho ali, faz uma marcação, sai nos contra-golpes. Deixa eu entender bem, você achou melhor não ganhar? Achei melhor não ganhar. O empate bom, só para eu saber se é isso mesmo. O empate foi bom. Aquela história de jogar com 2 a menos dificulta. Não, tá bom, só para entender, tá bom. Eu só quero entender o que tá. É isso mesmo. Foi bom. Então vai 2-0 o placar perigoso. Vai chegar lá e na hora de eu dar meu palpite aqui, você vai saber o porquê dessa minha visão do jogo aí, que o Corinthians vai ganhar lá. Perfeito. Basílio, para você também foi bom não ter vencido? Não, o bom seria o contrário, né? Se ele ganhasse de 3-0, 4-0, ele ia com uma vantagem. Eu acho que ali ainda não está definido. Bem. Não está definido, não. O Corinthians agora com o time praticamente nas mãos do Vitor Pereira, o time titular, ele pode ir lá, sim, e ganhar dentro do Maracanã e voltar como campeão. As dificuldades serão grandes, mas pelo que eu noto do trabalho que ele está fazendo com cada jogador, eu administro que o Corinthians vai ser campeão no Rio de Janeiro. Para você, Chico. Olha, Flávio, é o seguinte, o Corinthians perdeu a grande chance de definir, ou pelo menos pular na frente, né, jogando aqui na Química Arena, evidentemente. Qualquer vitória do Corinthians seria melhor do que o empate 0-0. Agora, eu vi esse jogo pela TV. O Basílio estava lá, Basílio? Estava. O que me falaram foi o seguinte, foi que os jogadores do Corinthians administraram 0-0. Não estavam muito afim de definir a partida. A filosofia do Paulo Sérgio. Eu não sei Vamos ganhar, que não é bom, melhor não ganhar.
quem me contou foram pessoas que foram assistir o jogo, que davam a impressão que o Corinthians estava administrando o jogo, segurando o Flamengo, não queria tomar gols. Isso. Talvez a ordem do Portuga, do Mr. VP, tenha sido essa. Raios, nós tomamos gols, vamos fazê-los no Maracanã. Isso eu não sei se isso é uma... Como dizia o Garrincha, faltou combinar com os russos, né? Faltou combinar não pode fazer gol lá, hein, Flamengo? Não pode fazer gol lá. Agora, enfim, eu, particularmente, não gostei. Eu achei que 1-0 seria muito bom, sim. 2-0 seria excelente. 3-0, então, tinha matado o campeonato. A gente também vamos ser longe. Na lógica, você se sabe. Você parar para Mas pensar... pelo menos não tomou gol, entendeu, Chico? Pelo menos não tomou gol. Não, aí que tá. Mas isso é de um otimismo impressionante, né? Não existe isso no futebol. Se você tem a possibilidade de ganhar, você tem que ganhar. Não tem esse negócio. O Yuri Alberto perdeu 2 gols, cara. 2 gols feitos. 2 gols feitos. Talvez se ele fosse um pouco mais experiente, um pouco mais malicioso, já tivesse um pouco mais vivido. Imagina, eu fiquei pensando, se no lugar do Yuri Alberto tivesse o Carlito Tevez com 20 anos, ele entrava com bola e tudo, nos 2 lances. Se tivesse no lugar do Gabigol, por exemplo, o Zico, também ia ser um resultado diferente. Mas você está partindo para um lado que não é isso que eu quero levar. Eu estou dizendo o seguinte, eu só estou citando grandes jogadores. A experiência do Corinthians, o fato de ter jogadores ainda inexperientes, como o Yuri Alberto tem 21 anos só, deixou de resolver, fazer um placar favorável ao Corinthians. Aquele primeiro gol que ele perde no cara a cara, que ele tira o Davi Luiz e perde o tempo da bola e vem o Léo Pereira e tira dele, ele chuta mascado, mas dá para fazer o gol. Miller, e para você? Como é que você analisa o primeiro jogo, já projetando esse segundo? Não, o primeiro jogo, acho que o Flamengo jogou mal. Já falaram do Corinthians aqui, eu vou falar do Flamengo. O Flamengo jogou muito mal. Os jogadores decisivos, Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro e Pedro, eles jogaram mal. Quem jogou bem? Thiago Maia. Quem jogou bem? Davi Luiz. Quem jogou bem? Léo Pereira. Quem jogou bem? O Felipe Luiz. O Santos. Jogadores que não decidem. Os principais jogadores do Flamengo jogaram mal aqui. Foram bem marcados pela equipe do Corinthians. É bem verdade isso, né? Arrascaeta estava morto em campo. Tanto é que o Dorival trocou os dois. Tirou o Arrascaeta e o Gabigol. E o Gil jogou muito bem. Então, o que acontece? Eu não acredito que o Flamengo dificilmente ele passa em branco em qualquer partida. Sempre faz um gol. Lá o Flamengo, esses 4 jogadores não vão jogar mal de novo. Eu acredito que lá no Maracanã, naquela atmosfera de raça rubro-negra lá, o Flamengo, para mim, é favorito sim. E se ele jogar aquele espírito dominante, aí esses 4, naquela noite, como eles gostam de jogar no Maracanã, o Flamengo ganha, com certeza. Como é que é a história aqui lá é o inferno, aqui é o quê? Eles falam, né, o negócio de... O Gabigol fala que o Maracanã é o inferno, aqui é o quê? Então tem uma coisa do Corinthians e tal. Eu vou lembrar já. Um fala que lá é o inferno, outro aqui. Aqui é o hospício. Hospício, Isso. No hospício faz 0-0, agora jogando no inferno. Mestre Alberto Helena, sua análise da quarta-feira e a possibilidade da próxima quarta. Eu acho que o Miller passou a régua nesse assunto. O Corinthians tem, sim, uma chance de sair vencedor. Por quê? Porque vai ter alguns jogadores do meio para frente com habilidade suficiente para resolver uma partida. E o Flamengo, a defesa do Flamengo, não é lá essas coisas, hein? Ela é boa e tal, mas não é fenomenal. No entanto, seu ataque sai de baixo, é muito bom. E, não, como disse o Miller, não deve repetir o péssimo desempenho que teve aqui na Itaquera, né? Mas é aquela história, são 2 times de maior torcida do Brasil, enfim, tem tradição, são grandes e tudo pode acontecer, mas eu acho mais provável que o Flamengo vença. Ô Flávio, o brasileiro tem um pouco de memória curta, né? Esse jogo
do Corinthians com o Flamengo teve muito mais posse de bola. Então eu ia falar isso, que eu ia falar que eu não vi o mesmo jogo que vocês. Por isso que eu tô falando o melhor que o 0x0 foi bom. O melhor jogador em campo foi o Cássio. Melhor jogador em campo foi o Cássio. É isso que eu tô falando. Cássio foi o melhor eu tô jogador. falando, não vem com essa ilusão de falar o Corinthians devia ter ganho de vocês que estavam falando aí, pô. Eu tô vendo, eu falei que raio de jogo que eu vi. O jogo que eu vi, o Flamengo foi melhor, o Cássio foi o melhor jogador em campo, viram um pênalti que eu não vi. Não, pênalti... Eu não vi, pra mim não foi pênalti. Mas tudo bem, cada um acha o que quiser achar, não tem problema nenhum. Aí aqui tá que o Corinthians jogou, que não tá bom. Eu vi outra coisa. Não falei isso. Flávio, sobre o pênalti, o problema não é se existiu ou não existiu. O problema foi a justificativa que o pessoal que estava no VAR deu, dizendo que a bola bateu na barriga. Isso concordo. Pereira. Não, você sabe só o que me surpreendeu, Chico? Na verdade, para mim não foi pênalti. A regra é jabuticaba, na jabuticaba já marcaram várias vezes aqui, e esse árbitro é rei da jabuticaba. Bateu na mão, ele marca. Eu até falei antes aqui. Agora, normalmente ele marcaria. Então não sei por que ele não marcou. Agora, não foi, pela regra não foi. Aí o que aconteceu foi que acertaram. Só que a justificativa do lado de barriga, isso é tudo cascado. Aliás, vamos checar. Os pênaltis foram dados dessa forma. Mas por ele, inclusive. Só que não foi. A regra dessa vez cumpriu. Você vai, pô, mas dessa vez só que acertaram? Vamos ver o palpitômetro que a gente falou semana passada aqui? Vamos ver o que cada um de nós falou e vamos ver o que a gente vai falar para a próxima semana. Vamos lá. Palpites da semana passada. O que a gente falou aqui? Celso 2x0 para o Corinthians. Paulo Sérgio 2x0 para o Corinthians. Chico Lang 2x0 para o Corinthians. Miller 2x1 Flamengo. Marcelo Bazege 1x1. Praticamente acertou o placar cheio. Mas Sérgio. Porque ele não protegido. Tá vendo? Pra ele acertou o placar. Tá vendo? Tá vendo? Então. E você também falou. O Alberto Helena, também. 2x0 Flamengo e eu falei 2x1 para o Flamengo. Perfeito. Vamos para os palpites de hoje, então, agora? Vamos. Palpite deste final de semana. Da quarta-feira. Como é que vai ser a decisão? 1x1. E aí? E aí, só Deus sabe. Vai para os pênaltis. E aí? Beleza. E aí o quê? Vai tá muretão, hein? Celso. Vergonha, uma mureta terrível. Cássio pega Corinthians campeão no Rio. Paulo Sérgio. Sérgio. Falar isso. Não seria na sua. Paulo Sérgio. Você falar isso, pô. Eu só quis criar um suspense. Foi isso que eu falei. Deu 0x0 aqui. Criar um suspense. 0x0 lá e o Cássio vai resolver. Vai dar Corinthians. Amém. O Basílio não está marcado ali, porque isso a gente marca antes, mas seu palpite, Basílio. Corinthians 1x0. Corinthians 1x0. O meu palpite é esse. Corinthians 2x0. Aí é ser pênalti. Miller. Flamengo 3x0. 3x0. Michele? 1x0 pro Corinthians. Mestre Alberto Helena. 2x0 pro Flamengo. 3x1, né, mestre? Pode ser? 3x1. E eu, como sou um otimista, paulistano, 3x0 Flamengo. Porque se for para valer mesmo, vai ter mais. Então 3x0, acho que fica. Mas, ô, Flávio, você não estaria esperando do Flamengo, você, o mestre, o Miller, e quem acha que o Flamengo vai ganhar com facilidade, não estariam esperando de um time que está em queda de produção, como o Palmeiras está? Fim de temporada, os caras não aguentam mais correr em campo. O Dorival Júnior não é à toa que ele está fazendo esse revezamento, porque ele percebeu que alguns jogadores já não estão rendendo aquilo que estavam rendendo lá há 2 meses atrás, 1 mês atrás. Então, será que vocês não estão esperando do Flamengo uma coisa que o Flamengo não pode entregar? Você tem razão quando você diz que caiu o nível do Flamengo nos últimos jogos, e é verdade. É verdade. Agora, o que na minha cabeça, tá? Na minha cabeça. Por que o Flamengo caiu de produção? Porque ele largou o Campeonato Brasileiro para pensar nessa Copa do Brasil e pensar na final da Libertadores. Pode ser que não, pode ser que realmente ele caiu de produção. E a gente vai ver. Para mim, no jogo de quarta-feira, se tivesse um ganhador, seria o Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo vai golear o Corinthians, mas o que eu quero que aconteça é 1x0 Corinthians, entendeu? Então, não, botou o palpite 1x0. Seria, o palpite é 1x0 porque eu quero o Corinthians ganhar, mas eu acho difícil. Eu acho que o Flamengo vai ganhar, chorarei. 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 Lágrimas nos olhos. Você quer apostar? Não. Faz a aposta de novo. Quero chorar. Eu vou entrar aqui. Domingo vamos entrar aqui. Energia positiva. Cantando o hino do Corinthians. Gritando. Ô, Flavito, quando eu vi a escalação no jogo da Neoquímica, ele botou o Adson na direita.
Poxa vida, se eu sou treinador, nem precisa ser um treinador Guardiola. Eu sei que o Felipe Luiz já está fisicamente em queda há muito tempo, não de agora. Pô, eu coloco o Mosquito, que é um jogador que na individual ele vai superar o Felipe. Exatamente. Por que eu vou colocar um jogador que de 10 bolas que ele pega, ele toca 9 para trás? Não, e todo mundo pedindo para ele, Adson, calma. Adson, calma. Nesse jogo o Adson estava nervoso. Eu estava torcendo para que ele jogasse. Ele estava nervoso nesse jogo, porque se ele parte para cima do defensor, ele teve, mas nesse jogo ele estava nervoso. Mas Paulo, o Mosquito ultimamente é jogador de segundo tempo. Não dá mais o Mosquito, ele já teve inúmeras chances já. Inúmeras chances. E o Vitor Pereira tem visto. O Mosquito era para ser um Mantuan. Só que ele não consegue manter uma regularidade nos jogos. Flávio, e aí ele joga com o Adson. Se eu sou técnico do Corinthians, eu dar uma reforçadinha nesse meu campo aí. Eu colocaria, no lugar do Mosquito e do Adson, eu colocaria o Maicon. É isso. E colocaria no lugar do Duqueiroz o Ramiro. Eu não deixaria isso eu não faria. Essa segunda eu não faria, não. Eu faria. Eu acho que não dá nem para comparar um com o outro. Superior. Esse jogo vai ganhar quem tiver cabeça. Como... Esse aí quem fala é o Abel. É o Abel, mas aí ele tem razão. Que na verdade é frase do Stalin. Eu também não vou me surpreender. Frase do Stalin, esse negócio de cabeça fria e coração quente é frase do Stalin. Eu, na minha opinião, eu entraria com o maior número de jogadores no meu campo, que é onde vai decidir o jogo. Eu acho que é bem provável ele botar 3 volantes mesmo. Surpresas pode acontecer, né? Até quarta-feira. Opa, Deus tirou. Você que vê os treinos lá. Temos uma pessoa que vê os treinos. Aleluia! Eu não descarto, não, de repente, é que eu não sei como é que está o condicionamento do Maicon para os 90 minutos. Mas eu não descarto, não, que ele jogue com Vera ou Fausto, Vera, o Duqueiroz e o Maicon, fazendo ali um trio de volantes, liberando o Renato Augusto. Exato. Liberando o Renato Augusto, lançando a bola para o Eu não colocaria nem o Duqueiroz nem o Vera. São muito garotos para... Pode chamar ele de Vera, que ele quer ser chamado de Vera, viu? Ele quer ser chamado de Vera. Sério? Eu vi que ele queria ser chamado de Fausto. Não, eu vi de Vera. Você tá de sacanagem. Fala, Miller. Por que você falou aí, e já é bem sabido disso, que o Flamengo teve um mau posse de bola? Porque o Corinthians, em casa, ficou assistindo o Flamengo tocar bola. Quer dizer, quando você, no Maracanã, você fizesse essa mesma estratégia, você vai levar um chocolate. Marcou muito atrás. Poxa vida. O metro quadrado tem que ser mais pra frente. Ficou um buraco. Exatamente. Agora nós estamos começando a ver o mesmo jogo, que eu tava meio preocupado. Falei, o Flamengo abriu, tomou o gol. Peraí, não façam a comparação da Libertadores, porque se vocês forem analisarem aquele jogo, o Corinthians começou em cima. Então, abriu. Aí, então, quando ele marcou em cima, estava melhor. Perdeu o Maicon, aí sim, aí o Corinthians praticamente se perdeu. Aliás, o Corinthians fez uma coisa muito correta. Homenagem a quem tem que ser homenageado e em vida. Vamos acompanhar. Basílio, você vai provocando alegria incontestável no coração desse povo. 13 de outubro de 77, estádio do Morumbi. Em campo, a Ponte Preta brigando para conquistar o Paulistão. Já o Corinthians, mais do que brigando pelo título, queria encerrar também o jejum de quase 23 anos sem nenhuma conquista. Foi aos 36 minutos da segunda etapa que Basílio marcou o gol do título e finalmente libertou a fiel corintiana. E o gol mais importante da história do clube completou nessa semana 45 anos do fim de um jejum de quase 23 anos sem nenhum título para o Timão. Nessa última semana, a diretoria corintiana resolveu eternizar o craque lhe oferecendo um busto no Parque São Jorge, ao lado de outros ídolos do clube. O
Basílio, além desse gol, dessa importância de ter tirado o Corinthians da fila, é um cara que está sempre aqui com o clube, nas gestões anteriores, agora comigo, fazendo tudo o que é possível para que a gente ajude e tenha os nossos ídolos, todos os responsáveis por essa história maravilhosa do clube por perto e sempre dando auxílio aos que precisam. Então, ele merece demais estar aqui eternizado no Parque São Jorge. Emocionado com a homenagem, Basílio confirmou que esse gol mudou sua vida. Foi um gol que mudou sua vida, Basílio? Completamente. O carinho desses jogadores também acaba dando um incentivo a mais por aqueles que estão nos vendo agora dando essa entrevista para você. Muitos ex-jogadores compareceram ao evento para abraçar o homenageado. Homenagem mais que justa, né? Bom, mais do que merecida, né? O Basílio é um ícone, né? É um mito. É um cara que tem muita história dentro do Parque São Jorge e fora do Parque São Jorge, porque é um baita de um ser humano. O Basílio, eu tenho ele como pai. Romeu Cambalhota e Vaguinho, que estavam em campo ao lado de Basílio naquele dia histórico, não pouparam elogios ao Pé de Anjo. Acho que a história do Corinthians está no pé dele. Ele decidiu o jogo, um jogo muito difícil, o time da Ponte era um time extraordinário, time muito bom. E ele, quando fez o gol, ele alegrou o coração de milhões de pessoas. Então a gente tem esse carinho pelo Basílio, que essa oportunidade chegou nos pés dele e ele fez. Mais especial o Basílio, que eu deixo o meu abraço aqui, porque foi um parceirão, tá? E participou de muita coisa com a gente. O momento de maior emoção no Parque São Jorge foi quando Basílio lembrou da esposa e companheira que o deixou recentemente. Ela foi uma das primeiras pessoas que recebeu a notícia que foi dada pelo Wesley e pelo André, para mim, na Calçada da Fama. Quando eu passei para ela, ela começou a chorar do outro lado da linha, eu procurei acalmá-la. Aí ela começou a fazer a listagem de todo esse pessoal que você está vendo aqui, praticamente foi ela que fez. A falta que ela faz, a saudade, mas de todas as formas ela deve estar super feliz porque tudo isso tem o dedo dela. Entre os convidados escolhidos pela esposa do Pé de Anjo, não poderia faltar aquele que eternizou o gol de Basílio com uma narração que entrou para a história. Osmar Santos, o pai da matéria. E o gol do Basílio, lindo? Na boca do gol, tentou o Basílio de cabeça, tentou o Basílio lá atrás, de cabeça do lado direito, o zagueiro tentou o Basílio. Aê, Basílio! Obrigado por essa homenagem, obrigado a todos. Basílio, você sabe que esse dia foi um dia mágico. Eu já citei isso várias vezes. Esse foi o primeiro dia que eu fiz um jogo ao lado do Silvio Luiz. Foi a estreia do Osmar Santos na Globo. Foi a estreia do Zé Silvério na Jovem Pan. Foi um dia mágico, um dia diferente. Foi um dia, e foi a maior comemoração que eu vi no futebol em todos os tempos aqui na Avenida Paulista. O Zé Italiano, que antecedeu o nosso Chico Lang, teve que parar. A polícia pediu para o Zé Italiano tirar a torcida do Corinthians daqui no outro dia, já durante o período da manhã, tipo 11 horas, meio-dia, a torcida não saía daqui. Nada se compara. E aí alguém falou sobre libertou a torcida do Corinthians. E é verdade, é verdade. Você libertou a torcida do Corinthians com aquele gol e mais, meu querido Basílio. Conta de novo, pedi 1000 vezes para você contar isso, mas é muito bonito. O seu técnico te avisou que ia fazer o seu gol. Sou Oswaldo Brandão, pela manhã, no dia 13, quando ele deu a notícia para mim e para o Zé Maria, né? Que nós iríamos jogar e não iríamos fazer teste. Miller sabe, Paulinho também sabe. A coisa mais difícil é você fazer teste de vestiário, teste no campo, e de repente a gente foi condicionado a jogar, ninguém sentiu nada e eu ainda acabei fazendo gol com a premonição dele. Foi tudo mágico. Ele disse que você ia fazer? Falou. Porque quando ele deu a notícia, estava eu e Zé Maria em tratamento intensivo. Uhum. Aí ele falou, deu a notícia, né? Eu já olhei pro Zé, né? A gente começou a rir.
Aí ele falou, e tem mais, nós vamos ganhar de 1-0. E você, neguinho? Que era eu, loiro, né? Então, de repente, aí acabou acontecendo mesmo. E eu fui tirar essa dúvida, sem brincadeira, depois que o Corinthians viajou para disputar o Brasileirão, aí na volta tinha a mania de eu, o Vladimir, saímos muito com o seu Brandão para conversar. Aí, nesse dia, nós não saímos. Aí eu estava lá em cima, ele falou, vem cá, você tá louco para perguntar para mim, né? Por que eu falei a respeito que você ia fazer o gol? Aí ele começou a contar. Ele, por ser kardecista, é uma pessoa de fé, ele falou que ele recebeu esse tipo de mensagem. E ela acabou se concluindo mesmo no dia 13/10/77. O Brandão, ele tinha um filho, Márcio, um jovem. Sim. E ele tinha muito grupo com ele. Os maiores técnicos da história. Era um aglutinador de jogadores. As pessoas amavam o Brandão. Ele nem era tão brilhante taticamente. E o Márcio teve um câncer no cérebro. Ficou com poucos dias de vida. E vocês, jogadores, se uniram de uma tal forma para dar esse título a ele que criou uma hora mágica. Porque o time não era superior ao time da Ponte, pelo contrário. E aquilo tudo, aquela homenagem a ele. O Brandão, ele tinha uma força tão grande que ele chegou a ter o diagnóstico da morte do filho. Ele abraçou o filho e disse, fica mais um pouco. E ele abriu os olhos e ficou mais um pouco. É incrível. Tudo isso que eu estou falando é real, o Basílio sabe É uma disso. realidade. E depois que o título veio, aí o Márcio não tinha jeito, né? Acabou indo embora, mas vocês deram esse presente ao Brandão. Portanto, o fato dele simplesmente dizer que você ia fazer o gol era pouco, até pelo que fazia. Mas, Flávio, essa homenagem para o Basílio, eu creio que ela não se resume só no gol de 77, mas por toda a trajetória dele até hoje. Claro. Porque o Basílio foi meu treinador. Quando eu estava subindo para o profissional, o Basílio foi meu treinador. Então ele passou várias etapas até ser hoje diretor em um departamento, no próprio clube. Então tem uma trajetória desde aquele gol até hoje. Então eu creio que conta tudo isso, né? Conta Paulo, esse busto. Você essa vê que homenagem, também foi dito aí na matéria, pé de anjo. Muita gente pensa que o pé de anjo é o Marcelinho. Não, foi depois. O pé de anjo é o Basílio. Aquele pé... Aliás, essa chuteira, que fim ela levou? Esse gol. A chuteira está lá em casa com a minha filha que está nos assistindo. Já falei para ela montou um memorial dentro de casa e eu pedi para ela que futuramente ela leve e entregue no Corinthians, porque quantos números de torcedores que vão no memorial lá poderão estar apreciando tudo isso. Legal, mas está lá em casa, a faixa... Tem camisa também. E você ganha 10% do ingresso de todos os jogos do Corinthians. Ai, meu Deus. Vamos ao quem é melhor. Pelo amor de Deus, não fala de ingresso. Legal. Flávio, só queria dizer uma coisinha para você. Para incrementar esse negócio de que era um dia especial. Por isso que eu acredito que o Corinthians pode ganhar do Flamengo. Porque o Corinthians é mágico. O Corinthians é mágico. E tem uma coisa muito engraçada. Eu estava vendo esse jogo com a minha noiva na época, com a prima dela e o tio, né? O pai dessa prima. Estávamos todos assistindo o jogo. De repente, a minha prima, na época, levanta, uma morena bonita, professora de língua portuguesa, inclusive. Se formou na USP. E dirigente, levanta do nada e fala, o Corinthians vai fazer o gol aos 39 minutos do segundo tempo. E sentou. Aí eu olhei para minha noiva na época, olhei para o tio, olhei para... eu falo, me arrepio. Bateu 39 minutos do segundo gol, o que aconteceu? 36. 36. Ela falou exatamente assim do nada. Estava começando o segundo tempo, ela levantou e falou isso. E aí o que acontece? O gol do Basílio. Esse dia. Então, é isso que eu queria pôr na cabeça do torcedor corintiano. Flamengo, uma ova. Acredite no Corinthians. Porque o Corinthians é mágico. O Corinthians consegue coisas que os outros clubes não conseguem. Não conseguem. Tá aí o Paulinho, 18 anos campeão brasileiro pela primeira vez. Tá bom. Então, eu acho assim. Sabe? O Flamengo não tem essa mística. Que tinha seguinte, gente, um baita no time. Esse ano
voltamos a fazer o Troféu Mesa Redonda de forma presencial. Vai ser uma festa espetacular, como vocês estão acostumados, e com o público vai ser mais legal ainda. Nós faremos a gravação dia 15 de novembro, aqui no teatro, no próprio prédio da Fundação Casper Libero, e vamos exibi-lo no dia 20 de novembro, no dia da abertura da Copa do Mundo. O grande espetáculo vai ser o nosso aqui, naquele dia, porque o jogo da abertura é Equador e Catar, né? Então, a grande festa da abertura da Copa vai ser o Troféu Mesa Redonda, não dá nem para comparar. E a maravilhosa Lux Color está lá conosco mais uma vez, com as suas cores lindas, embelezando ainda mais essa que é a 18ª edição do Oscar do futebol brasileiro. Beleza? Vamos lá. Vamos pro gol mais bonito? Vamos pra gente já. Então vamos lá. Gol mais bonito. Tem aqui a seleção deles. Vamos lá. Solta aí o primeiro gol escolhido pela nossa produção. São gols da semana passada, né? Porque dessa semana a coisa não foi lá muito legal. Esse gol do Marcos Leonardo no jogo contra o Juventude do Santos. Gol do Marcos Leonardo, primeiro gol selecionado para hoje. Segundo gol, tudo da semana passada. Esse gol é do Juventude, Nazário, né? Tá, gol do Juventude também contra o Santos. E o terceiro gol, o gol do Aleph Manga contra o Bragantino, também na semana passada. Olha o gol que ele faz. Nossa, que golaço. Baita gol. Celso Cardoso, o gol mais bonito. Aleph Manga. Aleph Manga. Basílio. Alex Manga. Pra você, Chico. Marcos Leonardo. Marcos Leonardo. Miller. Manga. Michele. O Manda também, Flávio. E você, mestre? Manga. Vamos agora ver o gol que está ganhando a nossa competição. O gol da 20ª rodada do Rony, lá no Rio de Janeiro. O gol de bicicleta contra o Fluminense no campo e contra o adversário, onde o Pelé fez o gol de placar. Nem precisa. O gol nem do precisa, Manga. Nem precisa. O gol do Manga. Tira ou não? Não tira, né? Não Continua, tira Rony. ainda. Tem que estar muito Rony, louco. continua, Rony. ainda. Não, com licença, eu vou botar no Manga. Do Manga. Vai. Tá certo, tudo bem. Contrariado faz Mas mal. você não botou no Manga nem aqui, pô? É Não, Manda. mas agora você Quer dizer, o do contratou. Rony já virou O Manga terceiro. contra o Rony. O do Rony virou terceiro, porque você meteu o Marcos Leonardo, o Manga, e aí... Ô, louco. Não, Mestre Alberto Heleno. eu só estou privilegiando a arte e a graça do futebol. Contigo, né, Michele? Não, é o Rony. O gol mais bonito gol é do o Rony, Rony. né? E O agora, gol do Rony, e o gol do você, o Rony. que você acha, mestre? Rony. Claro, É. claro. Gente, nós tivemos hoje confusões por todo o Brasil, principalmente lá na região Nordeste, primeira e segunda divisão. Vasco e Sport jogaram lá no Recife. O Sport, a diferença dos dois era de 3 pontos. E o Sport fez 1-0 com o gol do uruguaio Facundo Labandeira. Ele fez esse gol. E depois o Vasco empatou com o Raniel. Nossa, precisa ir pro VAR para aproveitar um pênalti desse. Quando o Raniel fez o gol, ele foi comemorar. E aí a torcida do Sport invadiu o campo. E o jogo não acabou. E aí aconteceu de tudo, muita baixaria, nós temos algumas cenas aí, claro que foi muito pior, né? Mas tem cena até de agressão de bombeira cair. O pessoal da Aí começa a invasão. A ambulância estava ali, o pessoal agrediu. Olha lá. Uma vergonha. E não aconteceu nada. A desculpa para tudo isso é que o Raniel comemorou. Olha o rapaz pedindo pro pessoal ter calma, o outro vai lá e... Esse rapaz que chutou, absurdo. ele também chuta a moça. Né, que chuta a moça, exatamente. A bombeira, é uma bombeira. Enfermeira. Bombeira civil. Rapaz covarde. Vai ficar bem pior porque o Vasco vai ter que fugir. Olha lá, ele chutando a moça no chão. Que estava no chão. Estava no chão. Esse rapaz aí vai ser identificado, é o que resta para nossas autoridades fazerem, né? Ser identificado e ser severamente punido. Não só de não mais... Aí o time do Vasco fugindo pro vestiário. Preso mesmo por agressão. Não se chuta, uma enfermeira. O que a enfermeira tinha? Não, e depois a enfermeira estava cuidando de todo mundo depois lá. a enfermeira ainda se levantou e foi cuidar de todo mundo. Isso aí o time do Vasco teve que sair. Rotary foi embora. Olha o tamanho da pedra. Aí essa pequena pedra que jogaram no campo também. Olha lá. A que tomou o chute tá lá cuidando de todo mundo. É agora. aquela moça que está em pé ali do lado com luva branca. O mínimo que se espera é a interdição da Ilha do Retiro, que eu acho pouco provável, mas enfim, é o que se espera. Coincidência ou não, né? Esses dois episódios no Nordeste, né? Então, agora tem um detalhe que não pode passar em branco.
A torcida teve um comportamento absurdo, contestável, tem que punir. Agora, o que o jogador tem que... Eu sabia que você ia não, falar mas isso. Tem a torcida do Vasco lá, vai lá. A comemoração, ela foi assintosa, ela foi provocativa. Ô, Celso, é desnecessário. Na hora do torcedor desnecessário. Antes que vocês batam boca, vamos ver o outro lance, o outro jogo, que foi o jogo do Ceará e Cuiabá. O Cuiabá faz 1-0, jogo decidindo classificação para quem permanece, quem cai, né? O Daverson fez 1-0 para o Cuiabá e o Jô empatou no minutinho final. O Daverson, claro, fez gol, dançou e tal. E o Jô empatou no finalzinho. E aí a torcida do Ceará, esse resultado deixa o Ceará numa situação muito perigosa. A torcida do Ceará começou primeiro a jogar bancos no campo, é o Castelão, né? Estádio de Copa do Mundo, caríssimo. E depois invadiu também. Então, jogo na primeira e jogo na segunda divisão. Não, e lamento pelos pais. Até o jogador do Ceará foi ali, ele chorando. E torcedor querendo cobrar dele também. Bom, o Ceará não caiu e o Sport ainda tem chance de entrar. Essa é a realidade, desde que não sejam... Eu interditaria os campos, eu não deixaria Agora, jogar Flavito, em casa. o que o tribunal vai analisar nessa partida do Ceará? Sendo que a torcida, praticamente 99%, é do Ceará, ela que entrou no campo, ela que supostamente agrediu os jogadores do Ceará. Quer dizer, ali tinha que rebaixar o Ceará para a Série C. Tinha que rebaixar. O jogo do Vasco não pelo amor de Deus. Ele não, o árbitro deu o jogo por encerrado, mas ele não terminou. Ainda, né? Faltava um minuto e pouco. Mas foi aos 42. Não, faltava 8 minutos. O Vasco foi aos 45 mais 5. Foi no finalzinho. Mas a partida foi suspensa. Michele Janela, falta um prêmio ainda, né? Falta um prêmio, sim, Flávio. Olha, a bola do Campeonato Brasileiro da Série B, presente da Gol de Placa, com o livro de ouro das Copas, vai para o Flávio Zanardi. Flávio, a nossa equipe vai entrar em contato com você. Você tem uma semana para pegar o seu presente aqui na TV Gazeta, tá certo? E o final da enquete. Quem que vai ganhar? É Corinthians ou é Flamengo lá no Rio de Janeiro? O que vocês acham que deu? Aqui tá dando Flamengo 77% dos votos, Flávio. É assim que eu gosto. Pô, mas que vocês são maus paulistas. Ô, Flávio. O Flamengo é nós, pô. Meu querido Basílio, um abraço para você. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Obrigado por mais uma homenagem que vocês estão fazendo. Eu gostaria de deixar aqui em primeira mão o segunda, terceira e quarta. Eu represento a todos aqueles que estiveram comigo naquela conquista lá. Gostaria que todos os parentes levassem aí que não foi o Basílio, não. Foram todos nós que tivemos esse privilégio. Obrigado pela homenagem de vocês. Muito bem, Basílio. Um abraço, mestre, um abraço, Miller, Chico, Paulo, jogadores, Celso, amanhã, Michele, temos o Gazeta Esportiva às 6 da tarde. E domingo, grande festa corintiana aqui, porque é nós, tá? Valeu, tchau.